Podcast Departamento de Mulheres Filhas de Sião. A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Estamos aqui reunidas para um momento muito especial, o nosso podcast da IPB Pinhais, o Pod Rosa, né, nesse mês que está sendo dedicado às mulheres, né, o Outubro Rosa, conscientização do câncer de mama. E nós estamos aqui, eu sou a irmã Tayla, também está a irmã Miriam. Paz do Senhor, tudo bem? Sou a irmã Miriam, sou esposa do pastor César aqui da IPB Pinhais. Que vocês sejam bem-vindos ao nosso podcast Rosa e fiquem bem à vontade para nos assistir aí. A irmã Darlene. A paz do Senhor. Amém. E a nossa convidada mais do que especial, né? A irmã Rita, que é a esposa do pastor Anderson, nosso presidente distrital. Ela também é membro da IPB do Xaxim. Ela é líder distrital do evangelismo e professora do Instituto Bíblico Apostólico lá do núcleo do Xaxim. Seja bem-vinda, irmã Rita. Podcast Departamento de Mulheres Filhas de Sião. Vocês, meninas, é um prazer muito grande. Gostaria de agradecer, né, pelo convite. É um prazer muito grande, realmente. Amém. Então, vamos começar, né, com a primeira pergunta. Como a irmã descobriu e qual foi a reação da irmã diante do diagnóstico? Então, meninas, em 2013 eu tive um problema bem sério com a saúde da minha mãe. Ela ficou bem doente, bem adoentada mesmo. Ela tinha Alzheimer, e o Alzheimer, assim, avançou muito rápido. E foi um estresse, um nível de estresse bem grande mesmo. E ela faleceu em novembro de 2013. Daí eu tenho, desde então, o hábito de fazer mamografia, ecografia, sempre estar cuidando dessa parte. Sendo que há 10 anos atrás nós não tínhamos um número tão exagerado de câncer de mama como temos hoje, né? Mas isso é uma coisa que eu sempre tive e todos os anos eu fazia. E um pouquinho depois eu fiz os exames, mais ou menos uns 4, 5 meses depois, e ali constou o câncer, né? Foi feito vários exames, eu nunca tive a genética, né? Pessoas da minha família que já tinham tido câncer, nunca teve, no caso. Nunca bebi, nunca fumei, fiz exames de hormonais. Então, assim, foi constado que foi por causa do nível de estresse que ocasionou o câncer, né? Porque foi realmente, assim, um altíssimo nível de estresse, né? Eu vi a minha mãe definhando aos poucos, morrendo aos poucos. Eu tenho 2 irmãos, na época eles estavam morando longe, então, assim, acabou sobrecarregando para mim. O Ada era pequeno, o Anderson na demanda do trabalho dele, a igreja, então foi uma sobrecarga muito grande. Eu fiz o exame, a minha médica viu que tinha alguma coisa errada, daí ela falou: Rita, vamos refazer os exames e eu já vou pedir uma biópsia para você. Quando ela falou biópsia, eu falei assim: mas como assim, doutora? Não, fica tranquila, hoje em dia todo mundo vai para biópsia, tranquilo, né? Então a minha médica ela já tentou me acalmar ali, né? Como todos os anos eu fazia o exame e nunca deu nada, eu fiquei tranquila. Fiz a biópsia, mas sempre acreditando que não ia dar nada. Eu sou uma pessoa bem positiva, não sou de ficar assim, colocando pensamento negativo. Sofrendo por antecedência. Não, isso aí não existe comigo, né? Então, para mim foi uma surpresa, né, quando veio realmente o diagnóstico. Então, estava eu, a minha sogra, minha cunhada, nós era no bairro das Mercedes, que é do outro lado da cidade, e nós já iríamos fazer uma visita lá, por isso que elas estavam junto, né? Era uma parente delas, eu falei: vamos no médico comigo, eu vou levar o resultado do exame, assim, simples assim, sabe? E daí, o resultado do exame, nós vamos e ver lá, fazer a nossa visita. Tá bom.
E levei o resultado do exame pro médico e eu não tenho costume de abrir os exames. Eu não leio bula de remédio, se eu ler bula de remédio, eu não tomo. Eu não leio, eu simplesmente obedeço. O médico manda, eu vou lá, obedeço, faço, pronto, dá tudo certo. Mas assim, eu não abri o resultado. Eu peguei ali, porque daí eu peguei o resultado e já levei pro médico, né? E quando o médico falou, eu estava conhecendo esse médico, que é o meu, até hoje faz 10 anos que ele trata de mim, é um médico de confiança. Eu fui conhecê-lo naquele momento, né? Um médico muito bom, excelente médico. E daí ele falou assim, pois é, Rita, você infelizmente está com câncer de mama. E quando ele me falou isso, gente, a minha reação, você perguntou da minha reação, como é que foi quando eu descobri. Assim, parecia que eu vi uns 10 Dr. Cleverton na frente, a minha cunhada foi ficando distante, eu olhava pro chão, parece que tinha um buraco no chão, assim, é horrível. Eu digo para vocês que o pior dia, para mim, foi o dia do diagnóstico, quando eu recebi o diagnóstico do câncer. Foi assim, realmente assustador, né? Daí a minha cunhada, ela é enfermeira, ela já ficou nervosa, porque é só nós duas, né? Meu esposo só tem ela, minha irmã, então ela já ficou nervosa. Daí a minha sogra, daí lá fora, daí quando ela viu a nossa cara, quando eu saí do consultório, minha sogra já começou a chorar. E daí eu lembro que eu falei para elas assim, daí elas falaram assim, Rita, vamos embora, não vamos fazer a visita, vamos embora. Daí eu falei assim, não, nós vamos fazer a visita. Eu falei assim, esse câncer não vai atrapalhar em nada a minha vida. Eu vou dar sequência na minha vida, sabe? E fomos ali. No dia seguinte era aniversário da irmã Márcia, né? A Márcia Bach. Eu participei, ri, como eu sou bem brincalhona. Ninguém percebeu nada. E daí nós entramos num processo de oração, né? Para que o Senhor viesse a reverter todo aquele quadro, toda aquela situação. Né, daí os médicos começaram a pedir um monte de exame, e a nossa oração era que o Senhor curasse instantaneamente, né? Tinha câncer, não tem mais, não precisou fazer químio, não precisou fazer nada, mas não foi isso que aconteceu, né? Eu precisei passar por todo o processo, fiz todos os exames novamente, e realmente constou, né, o câncer maligno, né? Então a minha reação perante o diagnóstico, eu digo que foi normal. Eu agradeço a Deus pela normalidade que eu vivi durante os 8 meses de tratamento, que foram 8 meses intensivos de tratamento, pelo qual eu passei, né? Então não foi uma coisa assim, que tem pessoas que entram em depressão, tem pessoas que nossa, desiste da vida, né? Desiste da vida. E eu não, eu toquei o barco, tudo o que eu tinha de compromisso com o evangelismo, as viagens evangelísticas, eu só desmarquei no mês que eu fiz a cirurgia, que eu precisava de um mês de repouso, então foi o único período que eu realmente desmarquei os compromissos. No mais, eu mantive tudo, eu não deixei a minha vida parar por causa disso, sabe? Amém, glória a Deus. Muito bom. Amém, seja louvado. E isso é muito bom, porque para as pessoas mesmo, né? Porque a maioria se abate. A gente, conforme o que acontece com a gente hoje, no dia a dia, a gente se abate. E você está mostrando que você superou uma doença muito grave, né? Que a gente sabe, e que isso abala a mulher. E você mostrou que você veio com total força e mostrou que foi só uma gripinha. Mais ou menos assim, né? Um pouquinho mais que gripe. Agora deixa eu fazer uma pergunta para a irmã. Irmã Rita, como que foi contar pro pastor Anderson e pro Adri? Olha, o Adri na época tinha 12 anos, ele era... Ele tava grande, né? Já entendia, né? O Anderson sabia que eu... ia fazer os exames, né? Então ele estava apreensivo. E o meu esposo, como vocês conhecem, ele é muito reservado, né? E ele tem uma fé muito grande em Deus. E quando eu cheguei em casa, Deus fiz a visita com a minha sogra, minha cunhada. Uau. Daí cheguei em casa, me tranquei no quarto, me tranquei assim, né? Só fechei a porta. Sempre quando ele chegava já estava pronta, estava tudo assim, tudo bonitinho, organizado, né? E aquele dia não, a janta não estava pronta.
E eu nas cobertas, chorando, né? Embaixo das cobertas ali. Daí eu chorei, porque assim, uma das minhas reações quando eu tô com algum problema, eu choro muito. Depois eu ergo a cabeça. É o que eu tenho para hoje. É isso? Então vamos encarar isso. Vamos à luta, vamos guerrear e vamos vencer. Né? Então, assim, eu sou assim, o meu temperamento é dessa forma, se eu reajo dessa forma. Só que antes eu tenho que chorar litros. Sim, eu chorei uma conta d'água necessária, né? E quando meu esposo chegou, eu tava com a cara, assim, de tanto chorar. E daí ele já percebeu, né? Claro. Daí ele sentou do meu lado. Daí ele falou, como é que foi esses exames? Eu falei, amor, vamos começar aí uma guerra travada. Uau. Daí ele olhou pra mim, me abraçou, ele falou, então vamos precisar orar mais. Foi a única coisa que ele me falou. Nossa, gente. Sabe? Então nós vamos precisar orar mais. E daí eu falei, agora nós precisamos contar quadra. Não liga se começar a chorar, gente. Do mesmo jeito que eu rio muito, eu choro. Daí precisamos contar quadra. E assim, o meu filho, ele é muito de boa. Ele é uma benção. Ele tem assim um temperamento muito abençoado, sabe? E ele sempre me apoiou do jeitinho dele, mas ele sempre me apoiou. Daí eu lembro, eu contei pra ele acho que me entendeu, porque ele não deu bola. E daí chegou naquele tempo que eu tinha que optar se eu ia usar peruca, se eu ia usar lenço, se eu ia rapar o cabelo. E os cabelos começaram a cair muito rápido, depois que eu comecei a quimioterapia, 12 dias depois, como os médicos falam, 12 dias, pode contar. Ele começou a cair. Uau. Assustadoramente, né? Então nós mulheres, né, que temos toda essa questão de vaidade, cabelão, né, de repente você saber que você ia ter que perder todo ele, né? E daí no dia que eu rapei meu cabelo, meu cunhado rapou meu cabelo, daí eu tinha comprado uma peruca, só que eu usei bem pouca peruca, meu esposo não gostou. Daí eu fui pro plano B, que era o lencinho, né? Eu cheguei com aquela peruca em casa e quando eu cheguei, eu peguei e tirei, filho, se prepare porque você vai ter que conviver com a mãe assim agora. Peguei e tirei a peruca, eu careca. Uau. E pra ele foi um susto, ele, assim, sabe, eu vi que ele se assustou. Eu falei, filho, você vai ter que se acostumar com a mãe agora sim. Eu não vou usar peruca dentro de casa, eu não vou usar lenço dentro de casa. Eu falei, essa vai ser a nossa realidade agora. Ele me abraçou, beijou minha cara aqui. Oi, a senhora tá tão linda assim, mãe. Mas eu sabia que ele tava falando isso pra me incentivar, pra me agradar. Mas eles assim reagiram muito bem. Né, começamos um processo bem grande de muita oração e toda aquela questão, né? Então, assim, eu estava num nível emocional muito abalado, porque novembro de 2013 eu perdi a minha mãe. Em novembro de 2014 eu perdi o meu pai. Nossa. E no meio dos dois eu descobri o câncer. Nossa. E 2 meses antes de eu descobrir o câncer, o Adi sofreu um acidente de moto. Uma moto bateu nele. Verdade. E ele estava de um lado da rua, aí ele foi jogado com a cabeça no meio-fio. Foi jogado com a cabeça no meio-fio. Daí quando me ligaram, e ele estava em segurança, eu estava indo num congresso das irmãs. E ele estava em segurança na casa de uma irmã da igreja. Daí ele chegou na casa, os amiguinhos não estavam, eles estão lá embaixo, lá na quadra de baixo, tá, não sei o quê. E ele foi atrás, e ele não tinha costume de andar na rua, né? Então era bem assim, inocente, né? Daí me ligaram, quando chegou lá já tinha carro de SEAT, já tinha uma ambulância, já tudo muito rápido, gente, tudo muito rápido. E eu, assim, pelotas de sangue pelo asfalto, tudo saindo da cabeça dele. Meu Deus. Sim, ele tem, se vocês prestarem bem atenção, ele tem uma cicatriz até agora, assim, lógico que vai ficar, né? E quando nós chegamos no Cajuru, o médico falou assim, olha, por muito menos, muitas crianças chegam aqui em estado fatal, teu filho é um milagre. Uau. E não aconteceu nada com ele, nada, ele não ficou internado, lesionou o tecido que protege o crânio. Para você ter uma ideia. Então, assim, para dar um traumatismo craniano, assim, era um passo, né? Mas Deus ali colocou a mão de uma forma incrível, né? Nossa. Mas eles reagiram bem. Com a graça de Deus, me ajudaram bastante em todo o processo. Foram sensacionais. Uau, é impressionante, né?
é que não é uma notícia fácil para a gente dar, né? Não é. E também para receber. Né? Como a irmã comentou, foi que o chão se abriu e realmente a gente sente que tudo parou nesse momento. O Tudo chão parou vai nesse engolir a momento. gente, né? Sim. A gente fala, e agora? Os planos que eu tinha em mente para fazer, Sim, agora tudo vai como ter vai que mudar. ser, né? E eu falo assim, como que a irmã nesse processo enfrentou, assim, como foi o dia a dia, sabendo que tinha essa enfermidade e tinha que fazer tratamento, sabemos que o tratamento não são fáceis, são dolorosos também. Então, como que a irmã enfrentou isso no seu dia a dia? Menina, eu comecei a assistir muitos blogs de pessoas que superaram a doença. Eu nunca Uau. assisti nada de Negativo. fulano morreu de câncer, sofreu com tratamento. Não, eu só pegava assim autoajuda, né? E comecei a assistir muitos casos e via que eu não era a única que estava passando por aquilo. E eu nunca esqueci de uma jovem, ela era até jornalista, que ela estava passando por isso. E ela falou que quando ela chegou em casa, quando ela foi contar pra mãe, pro pai, chorou igual eu, assim. Daí ela falou assim, bom, o que eu tenho pra hoje é isso, então vamos encarar isso. O que eu preciso fazer? Né, foi o que eu falei pro médico. Falei, doutor, então o que eu preciso fazer? Eu quero obedecer, fazer tudo certinho, o que eu vou necessitar fazer. Eu não quero ser nada daquilo que o senhor me ordenar. Eu comecei a orar a Deus, para Deus usar a boca do médico. Falei, Senhor, usa a boca do médico para me abençoar, para me curar. Porque assim eu vou entender que aquilo que ele mandar eu fazer, eu vou fazer. Eu não vou pestanejar. Eu vou fazer o que o médico mandar. Mas assim, antes eu orei a Deus e pedi para Deus usar a boca dele. Então, tudo que o médico falava, para mim era lei. Porque eu sabia que Deus estava usando a boca do médico. Tremendo. Então era lei. Tanto que quando eu terminei as químios, eu fiz a cirurgia. Na cirurgia eu já fui curada. Uau. Então o meu protocolo, como é que foi? Foi a cirurgia, foi a quimioterapia e depois 6 sessões de quimioterapia, das mais fortes, as vermelhas. E depois 25 sessões de radioterapia. Uau. Todas, assim, muito fortes, assim. Uau. Todas. Como dizem, a quimioterapia, ela te mata para te dar vida, né? Por isso que você perde dentes, você perde cabelo, tuas unhas ficam roxas, você incha demais, né? Assim, te causa, assim, muitos danos dentro do teu físico, né? Mas é para te dar vida, ela te dá uma credibilidade, uma eficiência muito grande para você poder continuar vivendo, né? E eu sempre orando a Deus, buscando de Deus. E quando eu fiz a cirurgia, ali o meu médico, 21 dias depois ia sair o resultado do exame. E nós estávamos assim na expectativa, né? Porque eles tiraram um linfonodo, né? Um gânglio que é embaixo do braço. E olha só que coisa incrível. Nesse gânglio, que não faço ideia como é que seja, gente, mas eu imagino que deve ser um carocinho, uma bolinha, alguma coisa. E eles levam para patologia para estudar. E quando eles estudam esse gânglio, eles fazem os exames e ali ele vai dizer se você já foi curada ou não. Então, se você não foi curada ainda com a cirurgia, você tem que passar tudo de novo, tem que abrir de novo, sabe? Então, nós estávamos numa expectativa muito grande desse resultado. Então, a cirurgia que eu fiz foi um sucesso, foi maravilhosa, foi assim, pena que eu não consigo testemunhar tudo aqui para vocês, mas assim, o processo, eu testemunhei em várias igrejas, até inclusive aqui em Pinhais, em várias igrejas, sobre tudo que Deus fez, assim, tudo, né? Aqui eu tô só respondendo as perguntas de vocês, né? E daí fui, o médico, né, falou, Rita, a cicatrização está ótima, está perfeita, você tem um poder de cicatrizar muito grande, né? E tal, eu ali esperando, né? Daí ele falou assim, eu fiquei de te dar a resposta do exame. Rita, você tá curada. Nossa, eu dei um grito naquele consultório. Eu dei um grito naquele consultório, porque era o que eu tava esperando, né? Daí o meu esposo estava lá, o Anderson estava lá,
E daí eu falei, assim, gente, sabe quando você se renova naquele momento, né? Daí eu falei, doutor, e o que eu falo agora para os meus amigos, para minha família? Ué, diz que você tá curada. Você não tem mais câncer. Deu uma simples assim? Sim. Né? Daí ele falou, mas só que eu não quero você curada hoje. Eu quero você curada daqui 10 anos, eu quero você curada daqui 15 anos. Então você não vai se escapar da quimioterapia, você não vai se escapar da radioterapia. Daí quando nós chegamos em casa, meu esposo, Rita, senta aí. E quando ele fala, Rita, senta aí, eu falo, ai meu Deus do céu. Yes, sir. Ele falou assim, você ouviu o que o médico falou, que você já está curada. Então, no meu entender, no meu ver, você não precisa passar pela quimioterapia, você não precisa passar pela radioterapia, né? Passar por todo esse processo doloroso. Por que você vai passar se você já está curado? Eu peguei para ele, falei para ele, falei assim, Anderson, eu orei a Deus, para Deus usar a boca do meu médico. E ele falou que eu devo fazer. Então eu vou fazer. Porque eu não posso negligenciar. Eu não posso orar uma coisa a Deus e fazer outra coisa daquilo que eu pedi para ele. Uau. Daí ele falou, então tá bom, eu vou te apoiar naquilo que você decidir. E assim foi, sabe? Fiz as 6 sessões de quimioterapia, foi bem doloroso. Nesse meu tempo, meu pai começou a ficar muito ruim, eu sempre fui muito apegada com meu pai. Você passava mal, irmã Rita? Porque algumas pessoas dizem que a gente passa mal com algum procedimento. Nunca. Desmaio, enjoo, Nada. Sério, irmã? Eu tive insônia durante esse tempo, pra você ter uma ideia. Era de A madrugada, única eu tava fazendo serviço em casa, fiquei elétrica. Eu já não sou elétrica. Eu fiquei elétrica nesse processo, quando eu não conseguia dormir. Eu pensava, meu Deus, eu não tô dormindo, vai chegar no outro dia, vou estar só o pó, cansada. Porque nada, levantava, tô disposta, sabe? Assim, não tive enjoo, não tive nada. Nada de mal-estar. Foram preventivas. Preventivas, sim, preventivas. Um dia só, não sei se o tempo vai caber, que eu passei mal. Que eu passei mal, muito mal mesmo. E naquele dia eu fui convidada para pregar na Vila Evangélica. Eu ia dar o meu testemunho na Vila Evangélica. Eu passei de cama, sabe? Tava um calor. Aquele dia era mês de janeiro, que eu tive câncer em julho. Agosto eu fiz a cirurgia. Em setembro eu comecei a fazer as quimioterapia. E em novembro as 25 sessões de radioterapia, que se estendeu até março, abril, mais ou menos. E nesse dia eu tava muito ruim, o Anderson chegou, viu que eu não tava bem. Daí ele falou, Rita, você quer que eu ligue pro pastor? Quem era pastor? Quem era pastor na época? O pastor André, que eu acho que é. Você quer que eu ligue pro pastor André? Você não tem condição nenhuma de ir até lá. Como é que você vai se você não tá bem? Daí eu falei, não, eu tenho um compromisso. Tem pessoas lá preciso ouvir o meu testemunho. E o meu testemunho era até ali, né? Até aquele momento X, né? E daí ele falou, então tá bom, você não tem condição de dirigir sozinho, então eu vou levar você. Ele foi. E nós chegamos lá, gente, eu tava muito mal mesmo. E quando me chamaram para pregar, eu só pedi, Senhor, toma conta. E eu fui me agarrando para subir no púlpito. Uau. De tão mal que eu fiquei. Só que eu orei muito a Deus. Falei, Senhor, eu tô nas tuas mãos. Seja o que for, tá tudo no teu comando. Irmãs, quando eu abri a Bíblia, cumprimentei os irmãos, bem debilitada, bem ruim mesmo, né? Quando eu abri a Bíblia, veio um clarão da palavra de Deus. Veio uma luz da palavra. E quando saiu aquela luz da palavra de Deus, gente, parece que aquela luz entrou em mim. Eu nunca mais senti nada até hoje. Deus é tremendo. Até hoje, assim, fui curada ali naquele momento, naquele mal-estar, daquela ruindade. Eu vejo até como uma retaliação do inimigo me impedindo de chegar lá naquele lugar, sabe? Então, assim, eu tive muitos testemunhos, muitas experiências. Tem um versículo bíblico que até a gente estava fazendo o estudo, diz assim que Jesus manda a João, que ele estava na isla de Patmos, pegar o livrinho e comece. É a palavra do Senhor, aquele livrinho. Ele fala assim, que na sua boca aí vai ser doce, mas
quando ele chegasse no estômago ia ser amargo. Então, ele comeu e essa palavra foi doce como mel. E realmente, quando chegou no estômago foi amarga. Mas a palavra do Senhor, a irmã viu essa visão que quando ela abriu a palavra, viu uma luz, né? Então a palavra do Senhor é poder vivo. Poder. E a irmã ainda assim, com aquele dolor que tinha, foi lá, né, com o compromisso que tinha com o Senhor de levar o testemunho até ali, até onde Deus tinha ajudado você até ali. E ela abriu, né, como impressionante, abriu a palavra e a palavra trouxe vida. Literalmente só abriu e trouxe vida, E saúde. foi um culto poderoso, Uau. eram crianças lá na frente recebendo o Espírito Santo. Deus é tremendo. Foi assim, foi uma das muitas experiências que eu tive com Deus nesse processo todo, sabe? Foi muito lindo. Eu imagino muito. E isso é gratificante, isso é uma experiência, né? E um cuidado com a gente também, né? E nesse tempo, irmã, eu sei que a irmã não é assim, eu sei que, né, a gente tem, mas isso abala a autoestima da mulher. Sim. E como que a irmã, porque a irmã, olhando para a irmã, a gente olha assim que transparece alegria, que em todo momento a irmã transparece alegria, mesmo nos momentos emocionados ali, a gente sente que a sua emoção, o seu choro é de alegria. Isso transparece para nós. E como que a irmã lidou ali? Sua autoestima? Como é que foi? Olha, eu sou bem sossegada com isso, sou bem tranquila com isso, né? Tanto que eu estou alguns quilinhos acima do meu peso. Tamo junto. E eu consigo lidar muito bem com isso. Lógico que eu sei que eu preciso mudar pela saúde e tal, né? Mas eu assim sempre lidei, não que eu não seja vaidosa, porque toda mulher ela tem sua vaidade. Mas assim eu costumo dizer que nós precisamos ser bem resolvidas. Se nós formos bem resolvidas, irmãos, vocês podem estar do jeito que vocês estiverem, vocês vão estar bem, vocês vão estar felizes. Vocês vão ter alegria no coração de vocês. Vocês podem ser a pessoa mais linda do mundo. Mas se você não estiver bem resolvida com você vai estar infeliz. Você vai estar depressiva. Verdade. Você vai estar triste. Porque senão não existiria tantas modelos lindas, maravilhosas cometendo suicídio. Né? Tantas atrizes bem-sucedidas. Deprimidas, com pensamentos suicidas. Então eu puxei muito meu pai. Meu pai era, gente, vocês tinham que conhecer meu pai. Era uma figura, não tinha que parar sequer perto dele. Era aquela alegria, irradiava alegria para as pessoas, para os outros. Ele só tinha coisa boa para passar. A minha mãe já não, sabe? A minha mãe, ela já era melancólica, já era uma pessoa triste, sabe? Então tem aquela expressão, uma pessoa mal amada, né? Tem aquela expressão, aquela lá é assim, porque é uma pessoa mal amada. Então, assim, respondendo a tua pergunta, eu assim sempre fui bem resolvida nessa questão de autoestima e tal. Eu queria muito usar peruca, eu assim, procurei muito uma peruca. Fui pro centro com a minha sogra, virei o centro para procurar uma peruca parecido com o meu cabelo. Por quê? Porque meu pai estava internado e ele morreu não sabendo que eu estava com câncer. E eu queria que ele continuasse, né? Pensando que a filha dele, a amadinha dele, que eu era a amadinha dele, eu era o xudozinho dele. A única menina, né? A única menina, então eu era o xodó. E até os meninos, quando eles queriam conseguir alguma coisa do pai, eles pediam pra mim. Rita, pede lá pro pai, porque é só você conseguir alguma coisa dele. Né? Eu ia lá, pai, sim, ele fazia, sabe? Então, eu queria ele confortável naquele momento, né? E daí eu vou chorar de novo. Daí eu fui ver ele foi alguns dias antes dele morrer. E eu tinha rapado meu cabelo e eu não queria que ele me visse, né? E eu sempre usei peruquinha, né? Sempre uso peruca, o cabelo amarrado, raramente o cabelo solto. E a peruca era aquele cabelão, né? Com franja e tal, né? Daí eu cheguei lá, daí ele já me olhou, ele tava assim com oxigênio, né? Daí ele me olhou, ele já viu, opa, tá estranha essa menina hoje, né?
Daí ele falou, ele não falou nada, ele só me olhou e daí no olhar dele eu falei assim, o pai tá me achando bem descontraído. Pai tá me achando diferente, né, pai? Sempre tô lá, cabelinho preso, soltei meu cabelo, pai, mudei o meu penteado, que tal? Como é que eu fiquei? Ele passou uma das últimas coisas que ele fez. Ele passou a mão assim, no meu rosto, e falou, você tá linda, filha. Oh, meu Deus. Você tá linda. Foi a última vez que eu vi meu pai vivo. E foi uma das últimas palavras que ele falou pra mim. Então, assim, me marcou muito isso, sabe? Mas, assim, em questão da autoestima, da vaidade, eu lidei muito bem com isso. Muito bem, porque eu sou bem resolvida. Do jeito que for, eu vou estar bem, eu vou estar feliz, vou estar alegre. Tem muita gente que fala, Rita, como é que você consegue falar do teu filho que mora 9.000 quilômetros longe daqui? Eu só tenho ele, né, para que está me assistindo, ou que vai me assistir. Eu só tenho o Adrio tem 23 anos, vai fazer 6 anos que ele mora nos Estados Unidos. E eu sou a maior incentivadora dele estar lá. Eu sou a maior incentivadora dele. O meu esposo, não. O meu esposo fica bravo comigo. Como é que tá a mãe que quer que o filho fique longe? Eu falei assim, eu quero que o meu filho fique bem. Que ele seja feliz. Ele tá feliz lá, deixa ele lá. Né? Era o meu sonho de infância, gente, ir para os Estados Unidos, trabalhar nos Estados Unidos. Eu não realizei esse sonho, Rita. Então eu estou realizando esse sonho na vida do meu filho, mas vendo ele feliz. Ele quis estar lá, ele quer estar lá. Ele casou, está feliz, trabalha numa igreja americana. Então o que uma mãe vai querer mais que isso? Né? O teu filho trabalhando numa igreja. Servindo a Deus. O respirar dele é Deus. Né? O trabalho dele é Deus. Resposta né? Então, eu sabia que tá feliz, né? Então, eu sou muito bem resolvida com essas coisas, assim. Lógico, não vou dizer pra você que não mexe. Mexe. Quando eu estava perdendo meus cabelos, eu chorei muito, né? Daí liguei pro meu esposo, tava desesperada. Daí o meu pai, tudo junto, né? Passando mal, daí tinha sido entubado e eu sabia que se entubasse ele ia morrer, né, por causa que era no pulmão o problema dele. Então assim, eu fui, tomei banho e a metade do meu cabelo caiu. Uau! Assim, tudo. Eu acho que o nível do estresse também, questão... Tudo, né? Já do tratamento, já ser forte, o Nossa, estresse... eu já saí ali daquele banho, o pior banho da minha vida, eu já saí daquele banho assim, arrasado. Toca o telefone, teu pai foi entubado. Nossa, sério, coisa boa. Nossa, então assim, logicamente, por mais que eu seja uma pessoa alegre, a gente vai ter os nossos momentos de tristeza, momentos de angústia, momentos de dor. E foi realmente um momento, assim, emocional muito forte pra mim, assim, sabe? Espiritual, não. Espiritual, eu nunca fiquei tão bem na minha vida. Isso que vai comentar com a irmã. Sabemos que todos apoiaram a irmã em oração, né? Fizeram campanhas de oração pela irmã. E eu gostaria de saber qual foi aquela palavra, aquele versículo que a irmã, nesse momento, mais se aferrou. Gente, o meu esposo, ele foi fantástico, assim, nesse processo todo. Ele foi meu apoiador, ele me apoiou em tudo, ele me deu o melhor tratamento, ele já pagava o plano de saúde, né? Então, assim, eu fui caindo na mão dos melhores médicos, para vocês terem uma ideia. Tem o Dr. Cícero Urban, que ele faz plástica. Essas mulheres têm dinheiro, que pagam caríssimo para ter ele como médico, elas ficam 6, 7 meses na fila. Uau! E como ele é da equipe médica do meu esposo, da equipe médica do meu médico, ele dá preferência para aquelas que estão com câncer, não para quem quer ficar bonita. A necessidade, né? É outra, né? É a vida, né? E eu fui cair na mão do Cícero Urban. Né? Então ele fez a cirurgia em mim, o Dr. Cleverton, mês de outubro, ele sai na RPC, ele dá entrevistas, né? Uma bênção, assim. E o meu esposo, toda manhã, ele colocava versículos bíblicos. Uau. Aonde eu abria. Sabe, nas gavetas, nos armários da cozinha, abria a geladeira, tinha os versículos bíblicos. Legal. Tudo versículo bíblico. Ele me deu um livro maravilhoso
para ler, que eu não lembro o nome, de tão maravilhoso que é, eu não lembro o nome. Mas é bom, é bom. Mas o versículo que mais me acompanhou foi assim, Isaías 53:4, né? Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, tendo de Deus o oprimido. Então ele levou sobre nós todas as nossas enfermidades. Se ele levou, eu só tenho que agradecer. Eu nem tenho que pedir a Deus, eu só tenho que agradecer porque ele já levou. Então isso me ajudou muito, muito. E daí eu tinha meu quarto de guerra, né? Tenho até hoje, logicamente, meu quarto de oração. E eu me trancava naquele quarto de guerra ali e eu chorava muito, chorava muito. Teve um dia também que eu fui na igreja, daí foi já depois que eu liguei para o meu esposo chorando, Anderson, meu pai vai morrer, Anderson, eu fiquei quase careca. Daí ele, Rita, vai na igreja orar, vai lá orar, busca de Deus, precisa se fortalecer. E daí ele falou assim, mas eu não sei por que você sabia que você ia ficar careca, você sabia que você ia perder os seus cabelos, né? Por que você mexeu tanto com você assim? Mas tem tudo, né? Quando é uma coisa a gente escutar e outra coisa a gente passar. Sim, uma coisa é você saber, não, eu vou ficar careca, uma coisa e outra é você estar careca. E você vê aquilo, né? Você passa. Realmente aconteceu, né? Daí eu fui na igreja, tava o Charles lá, tava o Juarez, e eu me tranquei naquela sala de oração, e eu assim, sabe aquele clamor? Clame ao Senhor. O clamar não é orar, não é adorar. O clamar é você gritar, para dar. E eu me fechei ali naquela sala, e eu me joguei no chão, e sério, eu formei uma poça de lágrimas. Oh, meu Deus. De tanto que eu chorava. Mas eu gritava. Os meninos, eles não tiveram, depois falaram que eles tinham vontade de estar ali para me orar comigo, mas eles não tiveram coragem de atrapalhar aquele momento que eu estava tendo com Deus, de tão forte, de tão intenso. E eu batia no chão, eu estava assim, jogada no chão. E eu batia no chão, e falei, Senhor, eu sei que eu preciso dar graças a tudo, Senhor, mas eu não consigo agradecer por eu estar passando por tudo isso. Como é que eu vou agradecer sabendo que meu pai vai morrer? Como é que eu vou agradecer sabendo que eu estou ficando careca? Como é que eu vou agradecer porque eu estou tomando as piores químicas que estão entrando no meu organismo? Eu não consigo te agradecer por isso. E choro, e grito. Daí eu falei, e ali eu fiquei tempo, irmã, fiquei muito tempo ali, muito tempo. Eu perdi a noção do tempo, sei que fiquei muito. E daí eu falei, eu não vou sair daqui, eu não vou sair daqui enquanto eu não aprender a te agradecer, porque eu sei que eu tenho que ser grata a ti por tudo. A tua palavra em Tessalonicenses nos diz que eu tenho que agradecer a tudo, dai graças. Eu não vou sair enquanto o Senhor não me ajudar a ser grata a ti. E ali eu fiquei, gritava, e chorando, e lágrimas. E eu não tinha força para levantar. Sabe quando você perde a força? De tanto que você tá naquele processo emocional muito grande. Eu não conseguia me levantar dali. De repente, mas isso já tem 10 anos, né? De repente, isso foi algo sobrenatural que aconteceu comigo. Eu senti como se fosse, e eu tenho certeza que foi, anjos me puxando, porque eu não levantei de uma forma natural. Anjos me levantando daquele chão, tipo, me apoiando, me levantando. E a hora que eu fiquei de pé, eu comecei, Senhor, eu te agradeço, Deus, por tudo aquilo que eu estou passando. Eu não conseguia agradecer, Deus. Eu te agradeço por tudo que eu estou passando. Eu te agradeço por cada química que está entrando aqui. Eu já estava roxa já das quimioterapia, sabe, assim. Difícil, mas é difícil. E eu falei, sabe por que, Senhor, que eu te agradeço? Porque sei que essas químicas, elas vão me deixar mais forte. Elas não vão me deixar sensível, não vão sensibilizar o meu físico, elas vão me deixar mais forte. Eu te agradeço, Senhor, porque eu sei que o Senhor vai levar meu pai. E choro, irmãs. Eu sei que o Senhor vai levar meu pai. Eu sinto isso.
mas eu sei que ele vai estar nos seus braços, porque faz 2 anos ele foi batizado em nome de Jesus. Eu sei que o Senhor vai recolher para a sua glória, porque o espaço dele aqui nesse mundo está encerrando. Eu falei, Senhor, eu te agradeço por cada fio do cabelo que já caiu, que está caindo da minha cabeça. Eu te agradeço porque eu sei que quando o Senhor me devolver, Aleluia. vai devolver eles mais bonitos, Aleluia. mais fortes. Então eu te louvo, eu te agradeço por tudo. Amém. Então eu saí de lá, irmãs, assim, em vários versículos que eu fui lendo durante todos esses dias, sabe? E levei a Bíblia e fui lendo os versículos com Deus, principalmente esse Isaías 53:4. Gente, eu saí de lá uma nova mulher. Uma nova Glória a mulher. Deus. Fortalecida. Então, quando nós passamos por um momento difícil, é nos braços do Pai que a gente tem que correr. Né? É com Ele. O tete a tete tem que ser com Deus, com Ele. Sim, o Senhor é bom, né? Em todo tempo o Senhor é bom. Maravilha. E é um testemunho, né, irmã? Passar por tudo isso e ainda ter forças de agradecer ao Senhor, Uau. né? Passando, né, a senhora falando sobre o testemunho, a última pergunta que a gente ouve muito falar, né, quando a pessoa vai receber o diagnóstico de câncer, parece que o diagnóstico já é uma sentença. Já te dá uma sentença ali. Poxa, daqui pra frente eu não sei o que vai acontecer. Pode dar tudo certo, mas também pode não dar. Mas a irmã, sendo uma mulher de fé, uma mulher usada, né, na obra do Senhor. Quando a irmã recebeu o diagnóstico, naquele dia com a sua sogra e com a sua cunhada, a irmã já tinha certeza da cura desde aquele dia? Daquele dia, assim, foi assim, um jogo de emoções muito grande. Então, assim, é um processo de muitas dúvidas, muitas incertezas, muita insegurança. O diagnóstico de câncer é uma das piores notícias que uma pessoa pode receber. Mas quando eu fui contar para os meus irmãos, porque eu sou a irmã mais velha deles, então eles têm em mim como uma mãe, né? Desde que perdemos a mãe, tudo, então assim, eles se apoiam muito em mim. E eu tenho um dos irmãos que ele é muito bem, sabe? Ele é muito bem empregado e ele... Nossa, se ele assistir, ele me mata. Bom, a gente Ele tem uma vontade. Por isso, eu vou falar agora. E ele é muito assim, de terapeuta, psicólogo, ele procura muito esses caminhos. E amém, glória a Deus por isso, por tudo, né? E daí ele ficou lá mais de 1 hora falando comigo, porque nós precisamos descobrir a causa, e porque não sei o que lá, e esse cuidado comigo. Foi a maneira dele. Rita, ele estava morando em Brasília na época, hoje ele mora na Colômbia. Rita, tem uma terapeuta, que eu gosto muito dela. Se você quiser, eu pago para você, a terapeuta. Vai lá, consulta com ela, né? Vamos desenrolar esse fio para saber por que você teve esse câncer, o porquê, o que está acontecendo hormonal, a tua saúde. E ele super preocupado. Eu falei, Rogério, meu amor, meu querido, meu irmão, eu tenho o melhor psicólogo. Aleluia. Amém. Eu te agradeço tanto, eu tô feliz por você estar preocupado comigo, mas eu tenho o melhor psicólogo, eu tenho o melhor terapeuta. E ele, passa o contato dele. Porque infelizmente eles são budistas, assim, sabe? Então a crença deles é outra, eles não creem, né? Mas assim, passa pra mim então, tal. E o contato, daí eu falei assim, Rogério, o meu psicólogo, ele não cobra nada. A graça é tudo de graça. É Jesus Cristo. Todos nós temos acesso a Ele. Ele é o meu psicólogo. Ele é meu terapeuta. Não, mas eu não estou falando de espiritualidade, eu estou falando de saúde, eu estou falando de tratamento e tal. Daí, lógico, né? Tá bom, vamos lá, tá, não sei o quê. Não, mas isso depois de 1 hora de conversa. Mas eu fiquei feliz por ele estar preocupado comigo, por ele estar vendo formas. Foi o jeito dele, Foi a né? forma de amar, De amar, A isso forma que eu dele ia de falar. amar, Gente, muito de amar. fofa, muito fofa, sabe? E o meu outro irmão, que é o caçula, quando ele foi lá em casa, eu contei pra ele, ele ficou me olhando, olha só. Ele falou assim pra mim,
Rita, eu não vou me preocupar com você. Sabe por quê? Porque você é muito forte espiritualmente. E na nossa vida o que conta é isso. Caramba. Ponto. Só falou isso, mudou de assunto, continuamos a conversar. Então aquilo me... Uau! O meu irmão vê que eu sou uma pessoa forte espiritualmente. Né? E espero que ele não convive comigo, mas ele está me dizendo que eu sou forte espiritualmente, eu preciso acreditar nisso. Né? Então aquilo começou a despertar ainda mais, sabe? Aquela esperança, não vai dar tudo certo, Deus vai me curar, eu vou ser curada. E quando eu descobri o diagnóstico, o meu médico me deixou muito tranquila também. Porque como eu tenho essa prática de todo ano fazer os exames, pegou muito no começo. Então, assim, era menos que um grãozinho de arroz, né? O que acontece? O câncer, ele não dói. Começou a doer porque já está avançado. E se está avançado, daí é só Jesus. Só Jesus mesmo. A medicina não pode fazer muito por você. Então, Outubro Rosa, começa todo aquele empenho, aquela campanha, vamos fazer exames, não se descuide, vamos lá, tem cura. E o meu médico, pelos meus exames, ele falou, Rita, fica tranquila, faz tudo que tem que fazer, você tem 98% de chance. Daí eu falei, não, doutor, eu tenho 100%. Sabe? Daí ele, não, mas pela medicina você tem 98%. Daí eu falei, não, mas a palavra de Deus diz que pelas suas pisaduras nós fomos curados. Aleluia, amém. Então, pela palavra de Deus, eu sei que eu já estou curada e que eu vou continuar assim, né? Então, assim, irmãs, as nossas palavras, aquilo que você profere, aquilo que você fala, é aquilo que vai dimensionar a tua vida. Dali meia hora, dali uma hora, dali um ano, 2 anos. Entende? Então, as nossas palavras têm poder. Então, por mais que as coisas não estejam fáceis, por mais que de repente alguém está desempregado, os filhos doentes, você sempre tem que dizer, tá tudo bem, Deus vai curar, as coisas vão ficar bem, vai dar tudo certo. Por mais que é difícil, mas nós precisamos acreditar nisso. Porque se nós não acreditarmos, as coisas vão ficar mais difíceis para nós. E nós temos um Deus que é por nós, que Ele olha por nós. Amém. Então nós temos que acreditar nesse cuidado dele. Então eu nunca tive dúvida que eu ia ser. E a Cuidado. irmã tocou um versículo que a gente até falou, a gente tem que encerrar com um versículo. E justo era esse versículo, que pelas suas pisaduras fomos sarados. E é incrível. É incrível o poder de Deus, incrível como Deus cuida de nós, como Deus, por mais que a situação seja mais difícil, é para falar que a honra é dele. A honra é dele. Que o poder é dele, que o milagre é dele. E isso que Tudo nós, é pra isso ele. que um dos propósitos também desse podcast é que as pessoas que estão inacreditadas, tanto por saúde, né, que a gente está falando hoje sobre esse tema, mas por uma emoção, por uma depressão que temos, é algo que a gente vive isso no dia a dia. Esse versículo vai te confrontar com você. Sim. Ele já sofreu tudo lá na cruz. Pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Ele levou tudo. Essa paz que Deus nos dá, ele foi lá, ele estava moído. Sim. Essa paz que excede todo entendimento que Deus nos dá agora, é pelo seu sacrifício lá na cruz. E você é um milagre vivo do Senhor. Sim. E tudo é para falar para a sua honra e para a sua glória. Sim. Porque você traz esperança de um Deus que cura, que sara. E nós temos que testemunhar isso. Porque eu estava vindo aí esse motorista era de uma religião X. E eles não acreditam nos dons da cura de Deus. Eles só acham que só foi lá atrás. Eu falei, não. O meu Deus é vivo. O meu Deus, ele opera milagres hoje, como operou antes, opera hoje também. E eu vejo assim que muitas vezes eu pego o exemplo da irmã. E nesse caso eu falei, eu conheço a minha irmã, que ela foi sarada do câncer. Porque o meu Deus é vivo. E como curou a irmã, também
pode curar os demais. Então a gente usa o testemunho da irmã, né? Para falar daquele Deus que ainda é vivo, né? Então, louvado seja o Senhor. Amém. Toda a honra e glória são deles, para Ele. Como a irmã disse, né? A irmã sempre alegre, não deixou se abater, né? Na palavra do Senhor também fala que um coração alegre, ele aformoseia o rosto, né? Então a irmã sempre estava bem, sempre falando que estava tudo bem, mas a gente sabia que também tinha a mão do Senhor na vida da irmã, né? E, irmã Rita, se fosse hoje para a irmã dar um conselho físico e um conselho espiritual, qual seria esse conselho? Conselho físico. Meninas, não ignorem o fato do número assim, enorme. Até porque o da irmã não foi genético. Não tinha ninguém na família da irmã, né? Primeira na família, foi um susto, né? Então, tem um número, assim, enorme da pandemia para cá. Tem um número enorme de mulheres com câncer de mama. É o câncer que mais mata as mulheres. E é o câncer que tem cada dia mais aumentado. Há 10 anos atrás, o meu médico, ele falou assim, não o meu médico, o Dr. Cleverton, é o radiologista que está fazendo a parte de rádio em mim, ele falou assim, daqui 5 anos, uma sala com 10 mulheres, 8 vão estar com câncer. Uau, hein? Como estava procedendo desde aquele tom, né? Já se Sim. continuava assim. Então, assim, é assustador Uau. o número que está crescendo. Então, assim, a parte física, não ignore, que você cuide. Vão fazer o tratamento, vão fazer os exames. Faz mamografia, gente, pelo SUS faz, né? Tem plano de saúde, vai lá rapidinho. Quer alguma coisa mais rápida, deve estar uns 80, 90, 100 reais para fazer. Não ignorem a realidade. Vão, façam. Eu tive uma conhecida, não era amiga, mas uma conhecida, que quando eu descobri o câncer, ela ali me ligou, conversou comigo, tal, não sei o que. Daí eu falei pra ela, falei assim, vai fazer exame, faça, se cuide, não ignore, porque ela tinha falado que também estava com tal, não sei o que. Eu falei, vai fazer, você tá vendo o exemplo, né? Você tá vendo o exemplo, vai lá. Então vai, faz os exames, não negligencie essa situação. E ela não foi, ela não fez exame, passou lá 2, 3 anos que eu tenho sem conversar com ela. Fiquei todo esse tempo, eu já estava curada, já tinha feito, né? Daí, de repente, eu descobri no Facebook que ela tinha morrido. Uau! Eu fiquei assim, gente, mal. Fiquei depressiva, assim, né? Seja 15 minutos, eu fico depressiva. Eu nem sei o que é isso, mas eu fiquei mal de ver aquela situação. Eu falei, meu Deus, não pode. Não é possível. Eu fui lá fuçar, tal, liguei já pro esposo dela e tal, e isso já tinha passado já o tempo, né? Porque a gente não tinha assim aquele contato, tal, né? Então, assim, não ignorem, minhas queridas irmãs, façam os exames. E na parte espiritual, busque de Deus, né? Você tá bem com Deus? Amém, glória a Deus, continue assim. Se você tá vacilando com Deus, se você sabe que você tá pisando fora daquilo que Deus tem para você, se conserte e vá seguir a Deus conforme aquilo que a palavra dele diz que nós devemos seguir, de todo o nosso coração, com todo o nosso amor, a nossa reverência, o nosso temor. Então são as duas coisas que andam associadas, que é a nossa parte física e a nossa parte espiritual. As duas você não pode negligenciar, principalmente Deus. Porque a Bíblia mesmo diz, né, que a gente tem que cuidar do nosso corpo físico e do nosso espiritual também. Então, se o nosso corpo físico falhar, a culpa, a negligência é nossa. É nossa, exatamente. É nossa. Porque quem construiu esse templo foi Deus. Então, a gente está negligenciando nosso corpo e ainda o que Deus criou. Sim. Então, a gente precisa se cuidar. Porque o câncer tem cura, gente. Tem cura. A gente descobriu o câncer, já era. Não era não. Tem cura, tem como tratar, tem como fazer. Mas é muito importante, por isso que nessas campanhas do Outubro Rosa, eles batem firme, que é para o quê? Para fazer os exames, que é exatamente aquilo que muitas não fazem. Porque se você descobrir, você descobre a tempo.
de tratar. Mas é bobagem você ficar fazendo muitos exames que você vai ficar descobrindo uma coisa ruim. Mas é melhor descobrir, tratar e dar tempo de você ser curada do que você descobrir 3, 4, 5 anos depois e não ter mais tempo. É verdade. Realmente. Irmã, agora vamos, né, fale um pouquinho lá da PUB Xaxim, coloca o endereço, se alguém tiver interesse de ir lá, conversar pessoalmente com a irmã, saber um pouquinho mais ali de alguns segredinhos que a irmã teve com Deus ali, que, né, não deu tempo da gente falar aqui. Passa o endereço, os horários de culto que tem lá. Então, eu congrego na PUB Xaxim, fica na rua Desembargador João Antônio de Barros Júnior, número 267, ou se não, só colocar lá no Google Maps, lá, PUB Xaxim. Vai te levar lá direitinho e direitinho. Fico à disposição, né, minhas redes sociais, se alguém está passando por alguma dificuldade, pode me procurar, passar mensagem, eu passo meu WhatsApp, vamos conversar, vamos orar juntos, me coloco aí à disposição, porque esse é um dos propósitos que eu fiz com Deus, que eu iria estar ajudando, né, emocionalmente, espiritualmente, em oração, conselhos, né, porque eu sei que é uma fase difícil, mas passa, né, com a Cristo vai dar tudo certo. Isso aqui vai falar com a irmã, né, que é melhor passar, sumamente melhor passar com Cristo Jesus que passar esse processo sem Ele. Sim. Ele. Então, o pessoal que está vendo, assistindo, que ainda não tem um Jesus no seu coração, é o momento de pegar na mão do Senhor e caminhar com Ele. Né? Eu acho que eu teria passado por esse processo da forma que eu passei se não fosse Deus na minha vida. Não, impossível. Jamais. Eu consegui passar da forma que eu passei por Ele. Só por Ele. Então, irmãs, nós não podemos negligenciar a nossa comunhão com Deus, a nossa intimidade com Cristo. Porque Ele é tudo para nós, Ele é tudo. Ele tem que ser nossa prioridade. Sim. Nós de PUB Pinhais agradecemos muito a presença da irmã, agradecemos também ao pastor Anderson, né, por ter liberado a irmã para fazer esse podcast. Nós ficamos muito honradas, muito agradecidas pela presença da irmã e que Deus continue te abençoando, que a irmã continue impactando vidas, né, e que a sua vida continue sendo esse testemunho lindo, esse maravilhoso testemunho. Amém, Senhor te abençoe. Amém, eu que agradeço pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui, muito bom poder falar. Né? Desculpe aí as lágrimas, né? Mas a gente vai revivendo, vivenciando tudo. É quase que impossível você não chorar, mas isso se chama sensibilidade, né? E nós somos sensíveis também. Obrigada, viu, queridos? Foi um prazer. Foi Nós que agradecemos. Amém. Muito obrigada. Podcast Departamento de Mulheres Filhas de Sião. E para vocês, meninas, mulheres, fiquem ligadinhas nos nossos canais de transmissão, no YouTube, no Instagram, @PubPinhais. Venham também nos nossos cultos que acontecem às 18 horas aqui na rua Nilo Peçanha 148. Venham para PUB Pinhais, a igreja que é uma família. Podcast Departamento de Mulheres Filhas de Sião.